Opa, pequeno gafanhoto, mais uma questão da prova da SpaceX resolvida aqui, ó. Questão luxuosa, tá? Uma questão muito bacana, falando sobre o domínio de uma função. Então vamos lá, sem muitas delongas, já chega de voadora deixando o seu likezinho da aprovação. E a questão diz o seguinte, ó. O domínio A contido nos reais da função real f dada por... Então a gente tem essa função aqui e ele quer saber o domínio. Lembra que eu já falei na aula de domínio? Você quer saber o que pode dar problema. Imagina que a função ela é uma máquina, né? Que você coloca uma parada e sai outra. O que você não pode colocar dentro da máquina para quebrar ela? Ou, se você quiser pensar de uma outra maneira, o que eu posso colocar na máquina? É isso que é saber o domínio da função. É quais são os valores que eu posso colocar nela que eu vou poder calcular sem nenhum problema adicional. Aí, nós já temos aqui um caso muito clássico, que é o seguinte, ó. Você tem toda uma brincadeira aqui dentro de uma raiz quadrada. Só que para uma raiz quadrada existir, aquilo ali que está dentro, que é o que a gente chama de radicando, ele precisa ser maior ou igual a zero, tá legal? O seu radicando precisa ser maior ou igual a zero. Isso é extremamente importante. Aí você vai falar, tá, Maico, e agora? E agora que você vai pegar essa parte aqui, que é o seu radicando, e vai precisar colocar isso como maior ou igual a zero. Daí que a brincadeira vai ficar legal. Porque quando você faz isso, ó, fica 1 menos o módulo de x mais 2 menos 3, tudo isso em módulo maior ou igual a zero. Brincadeira tá armada. Brincadeira tem hora, concorda comigo? O que vai acontecer? Vai virar uma inequação modular. Então, conforme você vai calcular o domínio dessa função aqui, a brincadeira, na real, vai desembocar em resolver inequações modulares. Só que você vai ter inequações modulares de modo simultâneo, então você tem que prestar muita atenção para não cometer nenhum erro, tudo bem? Então, vem comigo aqui no seguinte, ó. A gente vai passar esse 1 para cá, então vamos ficar com o seguinte, ó, menos o módulo do módulo de x mais 2 menos 3 tem que ser maior ou igual que menos 1. Daqui para cá, eu vou multiplicar a desigualdade por menos 1. Quando você multiplica a desigualdade por menos 1, o que acontece? Multiplicar a desigualdade por menos 1, você inverte o sinal da desigualdade. Então, esse sinalzinho aqui, ele vai ser invertido. Você vai inverter esse sinal da desigualdade. Quando eu faço isso, eu vou obter o seguinte. Vou ficar aqui, ó, esse menos agora ele vai sumir, porque eu estou multiplicando por menos 1. Então, vai ficar módulo do módulo de x mais 2 menos 3. Em módulo tem que ser menor ou igual que 1. Show? Aí surgiu a nossa inequação modular, pequeno gafanhoto. Tá aí a inequação modular. Como que a gente pode resolver essa brincadeira? Então, vamos lá. O primeiro caso aqui que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Quando a gente tem módulo de A menor ou igual que K, por exemplo, K sendo um número real positivo, o que você vai ter? Você vai ter que o A é menor ou igual a K e maior ou igual que menos K. Ou seja, o que está aqui dentro do módulo, você vai tirar, fica menor ou igual que isso e maior ou igual que o seu simétrico. Então, nós vamos ficar com módulo de x mais 2 menos 3 é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Show? Então, ficou aqui uma inequação simultânea para poder resolver. Só que aqui, pequeno gafanhoto, o que acontece? Tem uma brincadeira legal. Você tem aqui que analisar, ó, por exemplo, essa parte do módulo e essa parte do módulo aqui. Ó, eu tenho esse módulo aqui e analiso, ó. O módulo, por definição, ele é sempre maior ou igual a zero. Concorda comigo? Módulo, por definição, sempre vai ser maior ou igual a zero. E aqui é um número negativo. Então, por definição, isso aqui sempre vai ser maior ou igual que menos 1. Então, essa parte da desigualdade, eu posso simplesmente cagar para ela, desculpe o termo, mas a gente pode ignorar ela, porque isso já vai acontecer. E se preocupar só com a outra parte. Então, o que a gente tem que se preocupar? Com o módulo do módulo de x mais 2 menos 3 menor ou igual que 1. É isso aqui que a gente precisa se preocupar. Por que a gente precisa se preocupar com isso aqui? Porque agora, ó, a nossa inequação modular, eu vou ter que fazer de novo. Como assim ter que fazer de novo?
Nesse caso aqui, ó, de novo, tá menor ou igual. Então, a gente vai separar. Separar fazendo o quê? Separar fazendo o seguinte, ó. Eu posso falar que isso aqui, ele é maior ou igual que o simétrico. E aí vai ficar só o que está dentro do módulo, né? Que tem outro módulo menor ou igual que 1. Nesse caso aqui, você vai somar agora o quê? 3 em todos os lados da sua desigualdade, para poder otimizar, porque aí eu fico com 2 aqui, aqui eu fico só com o módulo de x mais 2, ó, o 3 vai morrer com 3, e aqui eu vou ficar com 4 positivo, que é uma jogada muito clássica que a gente costuma fazer em inequações que tem dois sinais, né? Sinais de maior e menor, para você poder safar e deixar tudo numa situação só. Agora sim, nesse caso aqui, a gente tem que separar em duas vertentes. E é aqui que muita gente se enrolou. Na verdade, muita gente se enrolou nessa questão porque tem muita coisa para você prestar atenção, né? Tem muita separação. Então, aqui, você vai ter a inequação que eu vou chamar de 1, e você vai ter a inequação, deixa eu mudar aqui, que eu vou chamar de 2, beleza? Primeiro essa inequação aqui, depois essa inequação aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou resolver a minha inequação 1, que é o quê? 2 é menor ou igual, 2 é menor ou igual que módulo de x mais 2. Só que aqui, qual é a jogada? Fica muito difícil, né, para algumas pessoas conseguir resolver essa inequação modular quando está assim. Falar que o 2 é menor ou igual que o módulo de x mais 2 não é equivalente a falar que o x mais 2 é maior ou igual a 2? Ó, falar que o 2 é menor ou igual que uma coisa é falar que aquela coisa é maior ou igual a 2. É uma forma de você escrever. Só que quando eu escrevo assim, fica mais fácil. Por que que fica mais fácil? Porque nesse caso aqui, de inequação modular, não sei se você lembra, a gente tem o seguinte. Quando você tem o caso da inequação, ó, aqui eu vou botar de vermelho para a gente poder fazer a conta. Quando você tem aqui, ó, módulo, como é que eu usei lá em cima? O módulo de A, ele é maior ou igual a K, o que que você vai ter? Você vai ter que ou A é menor ou igual ao simétrico, show de bola, ou A é maior ou igual que o valor que está lá. Tranquilo? Então, você tem essas duas opções. Só que aqui você tem uma regrinha do ou, beleza? Então, quando eu for resolver aquela inequação ali, você tem que tomar cuidado, porque é uma coisa ou a outra. Então, vamos lá. Resolvendo aqui uma coisa ou a outra, nós vamos ficar com o seguinte. Ó, primeiro caso, x mais 2 é menor ou igual que menos 2. Então, o x é menor ou igual que menos 2, menos 2. Então, o x é menor ou igual que menos 4. Ou o x, tá legal? Ou o x mais 2, ele é maior ou igual a 2. Então, você vai ter que o x, ele é maior ou igual que a 2 menos 2. Então, o x, ele é maior ou igual que 0. Isso simboliza o que intervalo? Rapaziada, da significa esse intervalo aqui, né? Fechado no menos 4 e vai embora para a esquerda. Fechado no 0 e vai embora para a direita. Então, aonde que muita gente se enrolou? Você chega até aqui, essa é uma das questões mais interessantes da prova, por mais que ela não seja difícil, mas ela é um pouco trabalhosa. Você chega até aqui. Na primeira inequação, quando você quebra, isso aqui é uma inequação simultânea, tá legal? Então, aqui a gente vai trabalhar com a regra do E. Aqui, você vai trabalhar a primeira inequação, e na primeira inequação você tem o ou. Então, você tem um pedaço ou o outro. Então, eu achei esse intervalo aqui. Quando eu for resolver a segunda inequação, eu vou ter um outro intervalo. Como eu estou com inequação simultânea, você faz a interseção das duas. Mas no caso da primeira aqui, eu tive que fazer o ou. Você entendeu? Então, essa parada bugou muita gente. Muita gente se enrolou nessa brincadeira. Então, agora resolvendo a nossa segunda inequação, era o módulo de x mais 2, tem que ser menor ou igual a 4. E aí, nesse caso aqui, como é que a gente faz? A gente faz o x mais 2 tem que ser menor ou igual a 4 e maior ou igual que menos 4. Subtrai 2 em ambos os lados da desigualdade, você fica com menos 6 menor ou igual que x
maior ou igual, né? Menor ou igual que 2. Então, nesse caso aqui, qual foi o intervalo que eu encontrei? Eu encontrei um intervalo fechado no menos 6, fechado no 2, sendo essa solução aqui, beleza? Para poder matar a nossa brincadeira, o que vai ser necessário para você matar a brincadeira? Vai ser necessário você trabalhar agora com a interseção, com esse intervalo aqui, que eu vou copiar ele aqui embaixo. Ou melhor, vou copiar ele e vou colar aqui embaixo. Show? Na real, eu vou ter que fazer ele de novo, porque tá meio estranho aqui, né? Na real, o menos 4 ele vem antes do 6, então aqui vai ficar o menos 4. E o 0 vem antes do 2, então aqui vai ficar o 0. Beleza? Então fica mais fácil assim. Prestando atenção aqui agora, ó, qual é a interseção desses dois intervalos? Ó? O que você tem em comum nos dois? Aqui a parte que tem o menos 6 e o menos 4. Aqui a parte que vai do 0 e no 2. Então, você tem um intervalo fechado do menos 6 ao menos 4, que faz parte dessa solução. E você também tem um intervalo fechado do 0 até o 2, fazendo parte da solução. Quando o intervalo tem buraco, o que a gente costuma fazer? O intervalo ele tem buraco, então você vai lá e faz o ou, né? Faz a união. Então, você coloca o u, porque a solução está aqui ou está aqui. Então, a união desses dois pedaços formam a solução da sua inequação. Verificando aqui qual é a alternativa, observa que dá a gloriosa letra E de SpaceX. Questão muito maneira, muito bacana, que você não pode deixar o inimigo agir. Por mais que ela fosse simples, ela era trabalhosa com muitos detalhes. Um erro de sinal podia te levar para um caminho que te levava para o barro. Curtiu? Fala para mim se você acertou e se você achou essa questão complicada, beleza? Continua comigo, tem mais questões para serem resolvidas. Vem que vem para cima deles com determinação. Valeu!